vamos pegar o nosso livrinho Paz, Pé de Imaginação, do nosso segundo ano, certo? Eu vou abrir o meu livro na página 66 e vocês irão acompanhar aí na casa de vocês na atividade xerocada. E aí, já pegaram a tarefa? Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a nossa data de hoje. A nossa data de hoje é 3/8/2021, certo? Já colocaram? E aí, vamos lá? A nossa atividade de hoje vai falar de uma história bem legal. Observe bem como que está o título dessa história. Como isso seria se assim não fosse? Observaram como que eu falei, como foi o tom da minha voz? Olha só como está a estrutura dessa frase. Está um pouco estranho, não é? Olhe bem, no final da frase eu tenho um sinal de pontuação. E esse sinal é o ponto de interrogação, porque estou fazendo uma pergunta. Só que essa frase está escrita embolada. Aqui, mais embaixo, a tia já escreveu ela separada. Agora vamos ler como que ficou? Como isso seria se assim não fosse? Observaram como que ficou a estrutura da frase? Cada palavra nós temos que ter o espaço, ó. Como, dá um espaço. Isso, outro espaço. Seria, um espaço. Se, outro espaço. Assim, outro espaço. Não, outro espaço. Fosse. Porque cada palavra tem que ter o seu espaço. A gente não pode escrever tudo junto. Certo? Observaram? E aí, estão curiosos? Como seria se assim não fosse? Já parou para pensar? Imaginar? Que história seria essa? Aí, depois que você leu o título, você vai reescrever a frase nesse espaço aqui, ó, em branco. Olha como que a tia fez. Vamos reescrever dando o espaçamento entre as palavras. Depois que você fizer essa atividade, a atividade número 2 está pedindo assim: imagine a história desse livro a partir do título e desenho que você imaginou. E aí, já pensaram? O que seria essa história? Pense, imagine e passa o que você pensou, imaginou, para esse quadrado aqui, ó, certo? Você vai desenhar. Na outra página, nós temos a atividade número 1. Escreva o nome do autor e do ilustrador. Para fazer essa história, nós temos duas pessoas que ajudaram para compor essa história. Então, eu vou ler para vocês. Que o autor é o Mano Kleber. E o ilustrador é aquela pessoa que faz os desenhos da história. Aqueles desenhos bem legais para chamar a nossa atenção. O autor dessa história, ele está falando para a gente assim, ó. Nasci na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 6 de abril de 1963. Moro em Fortaleza mesmo. A literatura, para mim, é uma das mais belas formas de expressão da alma humana. E escrever para a criança significa ver o mundo pelos olhos dela. Significa pedir licença aos pequenos para compartilhar desse mundo encantado, de diversão, de imaginação e de fantasias. Participar dessa coleção torna-me um humano mais realizado pelo prazer de voltar a ser criança e de saber que milhares de olhinhos vão brilhar ao ler essas histórias.
Viu só que legal? Como é a história do nosso autor, a biografia. Nós descobrimos um pouco sobre a vida do autor da história. Agora nós vamos descobrir sobre a vida do ilustrador, que é o Henrique Jorge. Ele nascia em São Paulo há 24 anos, no dia 22 de maio de 1987. Já passei alguns anos morando em Fortaleza, mas hoje estou de volta a São Paulo. Ilustrar para criança, para mim, é ter o prazer de colocar no papel, ao menos, um pouco desse tanto de criatividade e alegria que os pequenos têm de sobra. Sendo assim, participar dessa coleção é ter um espaço onde posso deixar soltas algumas cores e linhas a mais. E quem sabe como isso fazer com que alguns sorrisos apareçam por aí. Viu só que legal? Nós também descobrimos sobre a vida do ilustrador dessa história. Então, o ilustrador é o Henrique Jorge e o autor, quem escreveu a história, é o Mano Kleber. Então, crianças, vocês irão escrever o nome do autor e do ilustrador aqui nesse espaço. No número 2, está pedindo o seguinte: escreva o que você imagina desse livro pela capa e pelo título. Como isso seria se assim não fosse? Olha, esse é o título do nosso livro, da nossa história. Aí você vai imaginar, vai pensar, como assim? Que história é essa? Dê asas à sua imaginação, à sua criatividade, certo? E aí vocês vão escrever aqui dentro o que você pensa, o que você acha o que é essa história, ok? Então eu vou estar aqui aguardando essa atividade que você irá fazer com capricho e eu vou aguardar para me corrigir a tarefa, ok? Até a próxima aula.